na trilha We Have Geeks da BRQ, nós vamos falar sobre os mais diversos assuntos do mundo nerd. E para o episódio de lançamento, nós vamos falar sobre Game of Thrones. Então, se você não acompanhou a série, por favor, pare agora, porque nós vamos dar muitos spoilers. Eu trouxe alguns funcionários da BRQ que são muito fãs da série. Então, estão aqui comigo Gabriel Gomes, Tamires Gaspar e Márcio Martins. E a gente vai bater um papo sobre tudo o que aconteceu na série. Bom, a primeira pergunta vai ser: vocês leram os livros da série? Comecei, ainda não terminei. Terminei primeiro de assistir a série. Agora eu vou caminhar pelos livros para ver aí as diferenças de um e outro. Eu li todos os livros antes de começar a assistir a série. Eu também não li os livros, mas agora é tarefa pétrea. Tenho que ler, não tem como. E o que vocês acharam da morte da Cersei e do Jaime, que eles morreram soterrados? Muito difícil falar, porque a série toda construiu um ódio sobre a Cersei, construiu toda um personagem no Jaime, ele começando como regicida, depois como o herói, e eles morreram de uma forma jogada, digamos assim. Pra mim foi um pouco jogado, não gostei muito não. Eu também não gostei, achei muito desleixado o jeito que eles finalizaram a história deles, como se simplesmente fossem personagens sem nenhuma importância pra história. Cara, eu acho que no mínimo merecia uma luta mais corpo a corpo entre Daenerys e Cersei. Porque, assim, foi o que você falou, ficou muito jogado, ficou muito... como se o diretor quisesse que a gente ficasse com pena da Cersei no final. E, cara, precisava ter um dragão cuspindo fogo nela lá, cara. Faltou isso. Então você acha que a Daenerys tinha que ter matado a Cersei? Tinha. Vocês concordam? Daenerys mata a Cersei. Eu preferia a Arya, mas também acho que seria um final melhor do que a Arya colocando o rosto do Jaime. Ou daquele senhor que era lacaio dela lá, que ressuscitou o Montanha. Sim. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Dá um pouco mais de fundamento pra história. Sim. E agora que a gente começou a falar da Daenerys, o destino dela, o que vocês acharam? Ela finalmente conseguiu chegar no trono, e aí Jon Snow vai lá, fala: você sempre será minha rainha, e... morre. Aqui a gente já dá o primeiro spoiler. Bom, é uma personagem outra coisa que os diretores, eu acho, que quiseram jogar pra gente. A atuação da Emilia Clarke foi muito boa, foi excelente. Porém, a forma como a Daenerys morreu, como foi o final dela, por todo que foi a construção do personagem, talvez eu acho que precisaria de um episódio inteiro para mostrar a morte dela, não apenas alguns minutos no último episódio. Porém, é aquela velha história, né? Game of Thrones não foi feito para um final feliz. Bom, eu na verdade não concordo com a morte dela, porque eu acho que como Rainha dos Dragões, deveriam ter dado para ela uma escapatória um pouco melhor e talvez deixar a história dela um pouco mais em aberto pra gente continuar imaginando se ela voltaria e tentaria continuar conquistando o reino mesmo o Jon Snow não estando mais do lado dela. Eu acho que foi totalmente desproposital, porque assim, é o que eles falaram da construção. Game of Thrones basicamente é a construção da Daenerys, né? Do primeiro episódio ao último. Ou a desconstrução, né? Apesar dela ter ficado louca. Então, ela ficou louca? Vocês acham que ela ficou louca? Eu acho que mesmo? ela não ficou louca. Ela agiu por emoção. Só que aí tem aquilo que a gente tava falando aqui em off, a genética. Será que a genética do pai dela, que ficou louco, iria ajudar ela, iria fazer com que ela também em algum momento tivesse algum distúrbio e ficasse louca também? Esse era o medo de todos. Se a gente voltar lá na primeira temporada com o irmão dela, já tinha isso bem explícito de que provavelmente passaria pra ela. É aquele velho ditado: dê dinheiro, mas não dê poder. Ou talvez o que a fruta nunca cai muito longe do pé, né? Então a gente pode colocar vários ditados aí pra ela, mas o final dela, eu acho que pra maioria dos fãs não convenceu. É que aquela coisa, né? Todo mundo amou a Daenerys durante... Tipo, ela libertou os escravos, né? Ela libertou todo mundo, ela chocou 3 ovos de dragão. Ela chocou 3 ovos de dragão, mas se você olhar por um outro lado, ela não libertou.
Ela deu a opção de eles seguirem ela ou não seguirem. É. Só que se eles não seguissem, eles com certeza virariam inimigos e teriam o mesmo fim. Ela no final, ela virou um pouco tirana também, né? É que, assim, mesmo com tudo isso, a gente acabou criando uma empatia muito grande pela Daenerys, porque toda a série foi a ascensão dela como líder e como guerreira. E aí, cara, aí chega no último, ela endoida, mata a menina que ela gostava. E a Cersei mata, falou, eu te dei a escolha, vai lá e mata. Agora tem a situação também, né? Porque quando eles vão destruindo King's Landing, o dragão vai destruindo, você vai vendo os focos de fogo líquido explodindo. Ou seja, a Cersei ia explodir tudo de qualquer jeito. Então, será que a Daenerys não pensou nisso e falou, já que vai todo mundo morrer, que morra pelas minhas mãos? Mas a Daenerys sabia que existia o fogo verde embaixo da cidade inteira? O Tyrion, como mão, devia saber que a irmã dele devia pensar alguma coisa do tipo. O Tyrion conhece muito bem os irmãos. Ela é... Quando você tem uma série que tem tantos protagonistas que morrem ao seu decorrer, que é Game of Thrones, quando a gente tem a morte do patriarca dos Starks, o Robert Stark, o próprio Khal Drogo, o próprio Lannister pai. O próprio Lannister pai. E a Daenerys, ela vem sobrevivendo, é uma sobrevivente. E chega no último episódio, ela dá um beijo e morre. Não foi legal. Daqui que depende, né? Já dizem que a gente fica burro por amor. E agora vamos falar de quem realmente conseguiu conquistar e virar o rei dos 6 reinos. O Bran. O que vocês acharam dele sendo o rei de tudo no final da série? Então, o Bran, ele foi misterioso a série inteira, né? Poucas palavras, sempre ali quieto na dele. Até quando você pega e ele fala pro Tyrion, aí mais um spoiler, por que você acha que eu estou aqui? Quando escolhem ele para ser o rei. Então, se você pega exatamente esse ponto, a gente tem um sinal de que o Bran, ele já vinha planejando tudo isso. Ele já vinha planejando a morte do Rei da Noite, ele já vinha planejando a morte da Daenerys, e de certa forma ele sabia que ele ia ser escolhido para o rei, para ser o rei dos 6 reinos, não 7. O Bran ainda é uma lacuna que essa série deixa em aberto, muito pelo mistério que envolve ele e que ele continua sendo, né? Mesmo se tornando rei, ele continua sendo muito misterioso. Tem um detalhe importante. Uns episódios anteriores, no começo da 8ª temporada, em determinado momento, quando o Tyrion tá no norte, ele vai conversar com o Bran. E aí o Bran fala assim, é muito longa a história. Ele fala, não tem problema, eu tenho tempo. Será que eles já não tinham planejado isso desde o começo? Pode ser. Então, traçando até um paralelo com os livros, o ponto em que o Martin chegou com os livros foi o Bran descobrindo o poder dele como Corvo de 3 Olhos. E ele vendo todo o avanço dos Caminhantes da Noite, o que está acontecendo atrás da muralha, e ele tentando chegar até o Jon Snow para ajudar o Jon Snow a combater os Caminhantes Brancos. Eu acho que a série deixou isso muito em aberto, como o Bran sabia, o porquê dele ser tão misterioso, e talvez futuramente, se o Martin não morrer antes de fazer todos os livros, né, a gente consiga fechar essas lacunas. Mas realmente foi uma decisão sensata, porque o Bran ele sempre foi um personagem bem centrado, bem sensato, mas ficou muito em aberto. Jogaram, como praticamente toda a 8ª temporada, eles deixaram muito jogado isso. Eu também acho. A escolha do Bran, eu acho que deveria ter sido uma escolha feita, por exemplo, pelo Tyrion e pelo Jon Snow. Não o Jon Snow. É que assim, pra mim o que estragou toda a temporada foi o penúltimo episódio, o episódio 5. Né? Então ali, se você pegar o que aconteceu no episódio 5 pro episódio 6, não tinha muito o que fazer. Era o que aconteceu. Agora, o divisor de águas foi o episódio 5. Né? Então, assim, se o episódio 5 tivesse sido diferente e o Jon Snow não tivesse com aquele problema de enfrentar a Ilha dos Imaculados, e se ele ficasse preso à Ilha dos Starks, do Norte, né?
Ele poderia ter sido rei junto com a Daenerys ou alguma coisa assim, e eles, tudo bem que a Daenerys não ia abrir mão do trono, mas se, botando um exemplo, uma suposição, se a Daenerys estivesse morta e o Jon Snow vivo e livre, ele e o Tyrion escolherem o Bran como um verdadeiro rei, não como foi imposto assim, eles quiseram colocar um ar de democracia no negócio. Mas se for parar pra pensar em toda a parte de origem, sanguínea, linhagem, o verdadeiro rei seria o Jon Snow. Sim. A Mas Daenerys, ele sempre que seria a usurpadora do trono. Ele, na verdade, simplesmente cedeu o lugar pra ela. Ele abdicou, ele não queria ser rei, ele não queria isso. Ele lutava pelo que era certo, não pelo poder. Mas aí vai ter um ponto que a gente vai falar mais pra frente, que é exatamente esse ponto do Jon Snow ser o verdadeiro herdeiro, porém, será que o Jon Snow se tornou o rei ou não? É uma outra ponto que a série deixa em aberto, que eu espero muito resolver isso nos livros. Na verdade, eu acho que por toda a construção de Jon Snow, de ele ter perdido o primeiro amor da vida dele, de ele ter aberto mão dos votos pela Patrulha da Noite, ser um bastardo, de ele ver toda a família dele praticamente ser destruída, ele adotou uma postura de rei, porque ele lutava pelo que era certo para o povo ser livre. Ele sempre lutou pelo que era certo, ele não nunca pelo lutou poder. Por poder, ele nunca lutou por honra, ele nunca lutou por glória. Ele lutava pelo povo. Inclusive, quando ele veio da muralha, quando ele veio lutar contra o povo livre pela muralha, ele fez porque era o dever dele, proteger o norte. Sim. Bom, agora falando dos personagens secundários que no fim acabaram sendo tão importantes quanto os principais. O Tyrion como mão do rei, esse foi o final dele. O que vocês acharam? Então, o Tyrion, se é que ele foi um personagem secundário, né? Porque ele teve em todas as partes importantes, ele teve desde o começo lá na casa dos Starks, em Winterfell, ele chegou para ir para Westeros, ele foi a mãe do rei da Daenerys, continua sendo agora a mão do rei do Bran. Eu acho que é um dos personagens mais bem construídos da série. É um dos personagens que, por unanimidade, todo mundo gosta dele, pela inteligência, ser aquele cara errado na vida, porém muito inteligente, muito sábio. Eu acho que a escolha para ele continuar sendo a mão do rei é porque o Bran sabe o quanto aquele personagem é importante, o quanto ele viu tudo. O Bran, ele tendo todo o conhecimento do Corvo de Três Olhos, ele sabe sim colocar pessoas importantes ao lado dele, e o Tyrion é um. Mesmo ele estando quebrado pelos acontecimentos dessa última temporada, ele continua sendo um dos personagens mais legais de Game of Thrones, com mais profundidade e melhor construída. Eu concordo com o Gabriel. Eu também sou suspeita pra falar, porque o Tyrion sempre foi o meu personagem favorito, desde quando ele falou pro Jon Snow na primeira temporada, pra ele lembrar de onde ele veio, porque o mundo não vai esquecer isso. Ele é um personagem muito bem construído, ele sabe todas as fraquezas dele e ele usa as fraquezas dele pra construir força e levar isso pra frente, tanto que ele não vacilou em trair a própria família pra fazer o que ele achava certo, porque ele não apoiava os ideais da família dele. Ele também é um personagem que ele nunca lutou por poder. Exatamente. O Tyrion, ele começou a série como o cara bonachão, como a fonte de memes do Game of Thrones, né? Tudo que ele falava virava meme. Mas ele foi se construindo e foi aquilo. Ele matou o próprio pai. Esbofeteou o sobrinho. O sobrinho, que era rei. Então assim, ele foi criando. A gente foi vendo que por trás daquele beberrão e frequentador de bordel tinha um cara que era a essência da bondade, vamos dizer assim, a essência da justiça. Então ele começou aí ele começou a virar, e o próprio ator, o Peter Dinklage, você percebe essa mudança nele, assim. No começo é um Tyrion, no final é outro totalmente diferente, não só fisicamente, mas a interpretação que ele dá, aquela coisa. Eu acho que talvez é o personagem mais denso da série, acho que sem dúvida. Quem gosta de Game of Thrones vê no Tyrion o cara que mais foi fundamental para a transformação de todos os personagens dentro da série, incluindo ele mesmo. E acho que a interpretação dele vai entrar para a história do ator e a construção do personagem. Acho que o Tyrion é aquele personagem que leva ferro e a fogo quando as pessoas falam que as pessoas nascem boas. E a realidade, o mundo corrompe elas. Tanto que ele bebe
E ele frequenta bordéis porque, apesar de no fundo ele ser uma pessoa boa, ele não sabe o que fazer com todas as incertezas e inseguranças e com todas as coisas erradas que ele vê à volta dele. Ah, É a forma Mas dele. ele sabe construir, ele sabe pegar isso e trazer a favor dele, foi o que você falou. Ele transforma Fraqueza. a fraqueza em força, né? Ele vê que a maldade existe, só que ele tem que agir da forma correta. E a Sansa também, ela virou a rainha do norte e desde o começo a gente tem a construção dessa personagem. Isso também é muito legal durante toda a série. Ela vai crescendo e é o que ela fala em uns episódios passados. Ela fala assim, se nada disso tivesse acontecido comigo, eu seria um passarinho para sempre. Então o que vocês acharam desse final pra ela? Ao contrário da Daenerys, que a série começa fazendo nós nos apaixonar pela personagem, gostar muito da personagem, a Sansa no começo, eu acho que até a 7ª temporada era a personagem que todo mundo odiava, ninguém suportava. Era sonsa, né? Era A Sansa era sonsa. apaixonada, sonsa. Ela era insossa. E aí nesse longo dessa última temporada, do finalzinho da 7ª para essa última temporada, ela vem se demonstrando que ela amadureceu muito com tudo que aconteceu com ela e realmente a frase dela faz muito sentido, porque tudo que aconteceu com ela deveria realmente acontecer para ela se tornar a rainha do norte. E quando ela defende o norte, ela defende os interesses do norte, falando, olha, o norte ele não vai mais se curvar. O norte é um reino independente e pronto, e acabou. Ela defende os interesses do povo dela. Isso foi muito legal. O final dela eu achei muito interessante. É uma legítima Stark, se tornou uma legítima Stark, mudou muito. E as dores da vida fez ela mudar. Eu gostei muito. Eu gostei do desfecho que deram pra Sansa. Também vou falar que pra mim era um personagem insuportável. Ela era insossa, ela não sabia o que ela queria agradar todo mundo. E ela teve que aprender a duras penas que a gente não pode viver as nossas vidas pra agradar ninguém. Ela realmente se posicionou, legitimou o norte como um reino independente. Porém, eu acho que ela ainda vai precisar muito de apoio. E que talvez essa separação não vai ser uma coisa tão benéfica pro norte. Porque ela vai ter que... como teve uma separação muito grande de personagens, eu acho que eles deixaram isso meio jogado. Porque apesar dela ter amadurecido muito, ela ainda não é uma monarca. Ela sabe algumas coisas, mas ela ainda tá crua pra ser uma monarca. Mas é aquela história, né? Acho que ninguém nasce pronto. Ela ainda tem que amadurecer bastante, mas o fato de ela assumir as posições que ela assumiu em relação aos interesses do norte, e essa seção, né, a divisão que ela fez entre os 6 reinos e o norte, ela meio que não só defendeu os interesses de todos os nortenhos, mas era uma coisa que geograficamente já era. Se você pegar os mapas de Westeros, o Interfell ele é totalmente isolado, né? Então assim, o norte já é outro reino, não faz parte dos 6 reinos ali de baixo, né? Ele já que apesar de estarem distantes, eles têm um clima mais ou menos parecido e tal. No norte até o clima é diferente, é tudo gelado sempre. Então assim, a postura dela foi correta, e a construção do personagem foi correta. Eu acho que a partir já mostra essa evolução, esse amadurecimento dela desde a 6ª temporada, que ela tá casada com que ela mata o outro lá, que eu esqueci o nome. Hansen Com os cachorros. Com os cachorros. Aquela cena mostra não só a vingança dela, né, em relação, mas mostra que ela fala, agora é o seguinte, agora eu sei quem eu sou e acabou a conversa. Também tinha que melhorar a personagem, né, porque pior não dava pra ficar. Não dá ali, porque a Sansa era insossa. Mas apesar de ter falado que o norte, por ser um reino muito grande e ela vai dominar uma parte muito extensa, talvez até o norte sozinho podendo peitar os outros 6 reinos, vale se lembrar que o Jon ficou com Além do Norte, que é irmão dela, gosta muito dela, e agora talvez mais pra frente, se houver uma segunda parte, será que esses 2 reinos podem se juntar? Porque basicamente ele vai se tornar o rei além da muralha e a Sansa o rei, a rainha do norte, né? Sim. Bom, e agora o final da Arya.
ela terminou indo para o oeste para descobrir o que tinha que não estava escrito nos mapas. O que vocês acharam desse final para a Arya? Bom, a Arya foi descobrir o Brasil, né? E... bom, a personagem é uma personagem incrível, que é a que mais surgiu memes, eu acho, até talvez mais que o Tyrion. Eu sou a Arya, eu sou o Batman. A construção dela foi muito boa, uma legítima assassina, talvez. Além de matar o Rei da Noite, ela merecia poder dar mais umas facadas em mais alguns personagens ali, mas a Arya, ela não tinha outra saída para ela não tinha como ficar parada em um lugar, ela não é uma lady, como ela fala na própria série. Eu gostei muito da Arya, e é uma personagem que só ela sozinha daria para construir uma série de tão boa que ela é. Eu concordo, ela foi uma personagem que ela foi muito bem construída desde o começo. Ela sempre disse que ela não era uma lady, que não era o que ela queria ser. Ela não queria ter um marido. E ela foi se legitimando como uma assassina, como uma guerreira, através de toda a série, através de tudo que ela aprendeu, de tudo que ela sofreu, de todas as pessoas que ela conheceu e que ela amou e que ela perdeu. Ela construiu um personagem muito forte. Eu acho que foi um personagem muito... Não dá pra falar que ela foi um personagem secundário. Acho que nenhum dos personagens que a gente falou dá pra chamar de secundário, porque se não fosse eles, a gente não teria uma história construída do jeito que foi construída. Nenhum deles se construiria sozinho, porque são todas histórias interligadas, apesar de serem independentes. A Arya, assim, ela, desde você falou até, ela sempre falou que nunca ia ser lady, né? Desde o primeiro episódio, ela treinando com os irmãos, né? E a Sansa com a mãe, aí ela de vestidinho, a Sansa aprendendo a bordar e tal, a mãe ensinando, as empregadas ensinando, e ela lá. Que saco, né? Então, e assim, ela chegou aonde nenhum personagem chegou, né? O Deus da Morte, o Deus do sem rosto e tal. Então, assim, eu achei que essa parte mais mística seria um pouco mais, deveria ser um pouco mais explorada, né? Dos poderes que ela adquiriu pela metade, mas ela conseguiu dominar relativamente bem para os propósitos dela, né? Mas, assim, a Arya é sensacional, uma personagem que também cresceu demais, diferente da Sansa. Ela teve outro tipo de crescimento. As duas cresceram na dor, mas ela meio que se impôs a melhora. A Sansa meio que ela sofreu, e esse sofrimento ajudou ela a crescer. A Arya, ela falou, eu vou sofrer para poder crescer. Ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha, ela foi autoimposto, porque a ideia dela foi sempre a lista. Ela sempre quis dar cabo de todo mundo que estava na lista. Então ela se preparou, o sofrimento dela foi auto-infligido para que ela ganhasse força, para que ela pudesse arrumar um jeito de matar todo mundo da lista dela. Agora, o final dela, eu achei interessante, porque como ela sempre foi uma desbravadora de si mesma, ela passou a ser agora uma desbravadora de Westeros, né? É que pra mim o final dela, assim, eu ainda achei que a Sansa ia pedir pra ela ficar, porque o relacionamento dela sempre foi um problema, né? Sim. Achei que a Sansa ia pedir pra ela ficar, pra que ela também pudesse ser um apoio pra Sansa como Mon. Sim. Mas não tava o espírito dela é esse espírito de desbravadora, né? Quer dizer, ela não queria amarras, ela não queria casar, ela não queria o compromisso. E ela nunca teve o compromisso com ninguém. Ela sempre teve o compromisso com a família dela e com a lista dela. Então faz sentido agora que tudo se resolveu, ela partir para buscar novas aventuras, né? Novos horizontes. Agora vamos falar um pouquinho dos White Walkers e da ligação entre o Rei da Noite e o Bran. Eu particularmente eu fico muito triste com o desfecho que teve os White Walkers, principalmente porque a série ela foi construída em cima dessa mitologia. O primeiro episódio da série é um soldado da Patrulha da Noite encontrando caminhantes brancos e morrendo para eles. Então a gente já fica naquele mistério no primeiro episódio. Da primeira cena, né? Da primeira cena.
o que vai acontecer? O que são esses seres? E aí a gente ter um final totalmente jogado, porque no episódio da Grande Guerra da Noite, o que vinha se falado aí entre as 8 temporadas, era essa guerra. E essa guerra, ela foi um massacre, literalmente. Os caminhantes brancos literalmente dominando pelo volume. E no final, não desmerecendo, muito grandiosa, acabamos de falar dela, a Arya vai lá e mata o Rei da Noite, que não faz absolutamente nada. Mesmo enquanto ele está em cima do seu dragão lutando com o Jon Snow em cima do Rhaegal, ele fica parado. Ele chega, caminha até o Bran, fica parado, e a Arya vai lá e o mata. Eu acho que poderia ter uma construção melhor desse episódio, principalmente mostrar umas lutas entre a Brienne, que é uma ótima guerreira, contra os generais dos caminhantes brancos, ter de certa forma os caminhantes brancos dominando, mas mostrar umas lutas, poderia ter tido uma construção melhor. Porém, a série, isso ainda não é capaz de desmerecer a construção que a série teve sobre essa parte. Então, esse é um assunto sobre o qual eu prefiro não opinar, porque, por exemplo, nos livros, eles começam a dar uma origem para os White Walkers, qual é o poder da mitologia que traz eles de volta à vida, porque eles são um balanço natural que os deuses, os antigos trazem. Porém, ainda tá tudo muito em aberto. Na série, eles nem focaram nisso, em falar, putz, os White Walkers, eles foram criados por um deus raivoso que tá tentando balancear as coisas. Então eu acho que ficou muito jogado os White Walkers na série. Eu acho, assim, você tem, a série também ela explorou a parte comercial, você tem muito material de apoio. Esse livro aqui, por exemplo, ele é um material de apoio, ele é uma história contada pelo mestre Aemon. E ele conta a origem do Rei da Noite, né, e dos Vagantes Brancos. Então, se não me engano, ele era Targaryen, enfim. Então, é lógico que eles vão deixar algumas pontas soltas, porque sempre que aparecer um material complementar, a gente, principalmente que é nerd, vai lá e compra, entendeu? Então tem que ter esses ganchinhos, essas pontas soltas. Agora, a questão da batalha e dele estar ali parado, é que assim, o Rei da Noite, ele mostra um caráter extremamente arrogante, entendeu? Tipo assim, vocês são nada pra mim. E aí foi por causa desse nada que ele morreu. Então que ele foi destruído, porque ele achava que ele era indestrutível, ou ele achava que ninguém ali conseguiria destruí-lo. Então a questão foi mais a arrogância dele, quanto maior o cavalo, maior o tombo, né? Sim. Então foi mais a arrogância dele em subestimar os inimigos dele do que o real poder dele, porque a gente sabe que se tivesse estrategicamente ali, eles estavam ganhando. Eles estavam ganhando, não, foi um massacre, foi o que você falou. Foi um genocídio ali, não tinha pra ninguém. Então, a questão é que ele não queria ganhar a guerra, ele queria matar o Bran. Ele queria matar o Bran. Então, eles fizeram todo aquele cerco pro Bran ficar vulnerável, e o Bran sabia disso, tanto que ficou lá na árvore e tal. E aí ele chegou lá e foi nesse momento que a Arya deu o bote, que pra mim, assim, estrategicamente foi corretíssimo. Inclusive a questão da Lady Melisandre, a Lady Melisandre, que chega, ela basicamente ela chega em um Winterfell somente para ir para a Arya e falar, eu disse para você que você ia matar muitos olhos castanhos, verdes e azuis, então é você que vai fazer a parada. Ficou faltando os olhos verdes, né? Mas tudo bem. Não, acho que os verdes eram do povo, eu não lembro se é uma característica Lannister, alguma coisa assim. Os olhos verdes eram aquela família que ensina o Bran o poder dele como Warg. Ah, é verdade. Eles são os caminhantes do rio. É verdade, exatamente. Só que eles só são citados nesse ponto e depois eles somem o resto da série. Você só vê eles naquele ponto, né? E depois o resto não... E eles têm todo um reino feito entre a muralha e os White Walkers. Sim. A forma como o desfecho foi feito do Rei da Noite não é uma forma ruim.
Mas, porém, a minha humilde opinião, eu acho que ela poderia ter sido melhor gravada. Melhor e mais explorada. Mais né? explorada, principalmente os poderes da Arya. Em nenhum momento da série foi falado que ela tinha o poder da super velocidade, que é basicamente a cena mostra pra gente. Porém, ela tinha um poder muito legal de conseguir se passar por qualquer pessoa. Olha que legal, na minha cabeça de fã, eu imagino uma cena muito mais legal, por exemplo, o Rei da Noite ele chega, enxerga o Bran, e a Arya, por exemplo, ela tá fantasiada de um general do Caminhante Branco. Ela tira a máscara e mata ele. Seria uma surpresa talvez um pouco maior. Uma reviravolta, bem mais construída. Então, é lógico, a gente que é fãs, depois que assiste, é um pouco mais fácil sim de falar. Porém, a forma como foi feito, simplesmente um episódio de 1h30, você assiste todo um massacre. E de repente numa cena de 1 minuto tudo ser resolvido, ficou, pra mim foi sim um pouco jogado. Que é um pouco aquela fórmula, né? Assim, não sei aonde até que entra Hollywood nisso. Você é aquela coisa do clímax. Uhum. Então você vai encurrala, né? O herói, você encurrala, ele tá preso de todas as formas, tá tudo dando errado, não tem por onde sair, aí um lampejo faz com que tudo se resolva. Isso foi muito bem construído, foi muito bem utilizado, por exemplo, na Batalha dos Bastardos. Se você pega a forma como o Jon Snow já estava cercado sem saída, a cena mostra isso muito bem, a batalha foi muito bem construída, e no final, a primeira parte que a Sansa aparece realmente fazendo, nossa, que legal, que ela traz a cavalaria, né? Isso, então, isso foi muito bem utilizado. Talvez, será que eles olharam um pouco esse episódio e quiseram falar, não, vamos trazer mais disso? Não sei, talvez possa ser. Eu acho que tem um pouco até do estrelismo dos personagens principais. Hollywood traz muito isso, principalmente em grandes produções. Você tem os focos, e esses focos eles têm que se sobressair de algum jeito. Talvez possa ter sido um tanto por isso. Se bem que teve outras construções também que foram muito boas. Por exemplo, quando o Tyrion estava preso, o pai dele com a Shai, e ele consegue escapar e mata a Shai e o pai dele. E aí ele foge para as Terras Livres. E agora para nossa última pergunta se você gostou da série de forma geral, desde a primeira temporada até essa última temporada. A série pra mim é fantástica. Tá tranquilamente aí, se não a melhor, na top 3. Ela tem toda uma construção, tem todo um mistério. A história que ela conta é muito grande, dá pra você se aprofundar bem. Foi fruto de várias conversas legais, várias teorias, vários momentos de emoção, de tristeza. Episódio, nunca vou esquecer o Casamento Vermelho, Batalha dos Bastardos, Dança dos Dragões e entre outras, a emoção que a série trouxe pra mim, como nerd, como apreciador de grandes obras. Apesar de não ter gostado muito dessa última temporada, vale muito a pena ainda assim. Ela continua tendo seu brilho, continua sendo uma série fantástica. Eu achei uma série ótima, ela foi muito bem construída em vários aspectos. Eu gostei muito da construção dos personagens, do desenrolar desses personagens em vários pontos. Obviamente eu tenho os meus personagens favoritos, que eu torci por eles desde o começo. Porém, eu achei que algumas coisas faltaram na série, como por exemplo, o desenvolvimento de alguns personagens, como... Spoiler, pra quem não leu os livros, não leiam a partir deste ponto. Parem de assistir o vídeo aqui, tá? A Catelyn Stark morre e ela é trazida de volta pela Melisandre e pelo Senhor Vermelho. Ah, sim, é verdade. E ela degola a Brienne de Tarth porque ela não protegeu os filhos dela, como ela havia prometido. E a Brienne de Tarth vira um White Walker. Confesso pra você que até esse último episódio eu tava esperando isso acontecer na série. Eu sabia que tinham me falado, mas eu não vi na série. Também então... houve a batalha dos deuses, porque houve uma batalha pelos deuses antigos, que são os 7 deuses das casas, e os deuses novos, como o Deus Vermelho e o Deus da Luz, que vem sendo trazido durante toda a construção da série, que eu achei que faltou um pouco. Aí eu acho que ia ter dado um ápice muito melhor para algumas coisas da mitologia da série.
E que talvez até explicasse, por exemplo, quem fornece os poderes da Arya é o Senhor da Luz. Uma coisa que a série não responde até agora é quem é a Azor Ahai? A Azor Ahai é a Catelyn Stark. É, deveria ser, né? Eu acho que, assim, de boa, é uma das melhores séries já feitas em todos os tempos, pra mim, na minha opinião. O que os fãs da série acharam de ruim, os 2 últimos episódios, não desmerece todos os trocentos episódios da série, porque a série foi extremamente bem feita, bem pensada, teve as reviravoltas que a gente esperava que tivesse, mas não do jeito que a gente esperava que fosse, porque Game of Thrones não é uma série com final feliz, e nem não tem os finais de partes felizes, não tem nada, porque acontece tudo de uma forma que a gente não espera que aconteça. Tudo que a gente não espera que aconteça, acontece, né? Então, que a gente nem imagina que acontece, vai lá. Então não é uma série previsível. Então você não a não ser esses 2 últimos episódios, porque a partir do 5º episódio da 8ª temporada, o 6º é totalmente previsível. A não ser o final, algumas coisas, alguns ganchinhos, mas toda a série é sensacional, acho que vale a pena assistir, vale a pena ler os livros, apesar de eu não ler, mas está na minha lista de to do, mas não há o que a gente, não é um final que não foi de acordo com o que os fãs esperavam, que desmerece todo o trabalho de todo mundo que produziu, diretores e atores e roteiristas, e a história em si é extremamente densa. Ela pega elementos legais de várias séries, né? Ela pega várias ideias levantadas em várias séries. Uma vez perguntaram para mim, quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu falei assim, perguntaram, mas Game of Thrones é sobre o que? Eu falei, tipo uma mistura de Walking Dead com Senhor dos Anéis, entendeu? E alguma coisa nesse sentido. E, cara, mas é sensacional. Acho que é uma das melhores séries já produzidas pela humanidade. É que a gente também tá falando muito do final. Eu acho que o Game of Thrones ele não é uma série com final. Ele deixou um gancho em aberto pra gente ficar pensando em várias opções de várias coisas. Ele mostrou, ele falou, olha, o ponto da história que eu sei é aqui. A partir daqui eu já não sei mais. Então, a partir daí vocês podem construir. Ela segue muito, colocando um pouco de Hollywood, os 3 atos, né? O primeiro ato fantástico, o segundo ato incrível e o terceiro ato realmente um desfecho que não é um desfecho, e aí por diante. Bom, muito obrigada, convidados. Foi um prazer discutir o final dessa série que a gente acompanhou por tantos anos. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe tudo que a BRQ tem para mostrar para vocês.